Olá, segundo ano, estamos aqui de novo, começando a nossa semana e para fazer a nossa aula hoje de língua portuguesa, de português. Hoje, 18 de maio, né? Nossa lição hoje será sobre separação silábica, ok? Nós teremos aí uma matériazinha nova, vai explicar tudinho para vocês. Assistam os vídeos complementares, tá bom? E vamos acompanhar agora aqui como vai ser o nosso documento lá do SAI e as nossas atividades do livro. Nós faremos primeiramente a página 82 de uma atividade que ficou da nossa última lição e depois faremos as páginas 95 a 97. Vamos lá? E estamos aqui então, pessoal, já lá no nosso documento, tá bom? Nosso tema de hoje, como a Pro já disse, é separação silábica. Aqui embaixo a Pro colocou alguns vídeos para vocês poderem, vídeos complementares, ó, para vocês poderem assistir antes da nossa aula, para vocês lembrarem o que é sílaba e como se faz a separação silábica, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é assistir os vídeos, começando pelos complementares e terminando com esse daqui. Se você começou a ver esse videozinho aqui e ainda não viu os vídeos complementares, então dá uma pausa aí, vai lá, dá uma olhadinha neles e depois volta aqui, tá bom? Depois, olha lá, nós temos ali o segundo passo, né, que é acessar a nossa aula do Meet, tá bom? Nossa aula hoje é às 9h30 da manhã, o link está aí, combinado? Lá no Meet a gente vai tirar as dúvidas, tá bom? Façam as atividades antes, junto com esse videozinho aqui, e depois lá no nosso horário de Meet a Pro explica todas as atividades que vocês não conseguiram fazer e ficaram com dúvidas, combinado? Na nossa parte prática, vamos ver o que a gente vai fazer, qual que é o nosso roteiro de hoje. Primeiramente, do nosso roteiro, nós vamos fazer a nossa página 82 do livro. Vamos ver lá a nossa página 82? Olha lá, pessoal, já estamos aqui na página 82. Essa é uma página que ficou lá do exercício que a gente fez na última aula. É uma atividade muito tranquila. Vocês lembram o que são as onomatopeias, né? Que são aqueles barulhos, né? Aqueles sons, né? Que normalmente nós vemos nas histórias em quadrinhos, né? E eles reproduzem os sons de animais, de objetos, de qualquer tipo de instrumento que caia, que quebre, não é? Então, nós temos alguns exemplos aqui, olha. Nós temos esse, que é o som de um vaso quebrando, aqui o som do raio, e lá embaixo, já para descer mais a imagem, nós temos da menina se alimentando. Nessa atividade aqui, vocês terão apenas que fazer um xizinho, olha lá, seguindo aqui a orientação. O que cada uma das onomatopeias a seguir está indicando? Assinale com um xizinho a resposta correta. Muito tranquilo. Então, eu vou olhar o desenho e vou fazer um xizinho aqui. Essa onomatopeia aqui, ó, crash, ela está indicando o som de quê? O som de algo quebrando, o som de água caindo, o som de uma freada de um carro ou um som de alguém espirrando. Muito fácil, né, segundo ano? Só fazer o xizinho e a gente já pode ir lá continuar as nossas atividades. Agora sim, as atividades da nossa matéria nova. Vamos lá? Voltando aqui no nosso roteiro, depois que a gente fez a página 82, né, segundo ano, nós teremos aqui a nossa segunda tarefa, olha. A nossa segunda tarefa é no nosso caderno, ok? Vou pegar o meu caderninho de português e vou copiar as atividades que estão aqui embaixo, ó. Tem que pedir para a mamãe abrir esse documento, olha lá, ó. Hoje vamos copiar no caderno de português o conceito, né? Saber o que é separação
separação silábica, ok? Vocês devem seguir esse modelo aqui, ó. A Pro fez o modelo como se fosse um caderninho, olha lá. Já coloquei a data, já coloquei o título, já escrevi tudo para vocês. Seguinte, é como se fosse o nosso quadro, essa folhinha aqui, tá bom? Vocês vão copiar tudo que está na folhinha no seu caderno. Quem usa letra cursiva pode continuar usando, ok? Quem ainda tem dificuldades de fazer letra cursiva, faz em letra imprensa mesmo, que não tem problema, tá bom? Então, olha aqui, vou copiar o meu cabeçalho, vou sempre pular linha, não posso esquecer. Tudo que estiver de negrito, ó, que estiver mais escurinho, eu posso sublinhar colorido, jamais escrever de lápis de cor, ok? Escrevo tudinho de lápis de escrever e o que tá destacado mais escurinho, eu posso sublinhar com lápis colorido, tá bom? Então, eu vou copiar esse conceito aqui. Vamos supor que nós já copiamos, tá bom? Depois vocês voltem o videozinho aqui, parem ele e vão copiando devagarzinho, com muito capricho, tá bom? Enquanto vocês não param o vídeo, tá? Para fazer essa cópia, a Pro vai dar uma lidinha para vocês e vai explicar, tá bom? Então, vamos lá, ó. Começando aqui, por que nós temos que copiar isso no nosso caderno? Para que a gente consiga compreender e lembrar o que é a sílaba e a separação silábica. Olha lá, a separação silábica é a divisão das palavras em sílabas. Então, eu tenho uma palavra grandona, uma palavra inteira lá. Mas eu quero desmembrar, separar, dividir ela em sílabas, ok? Olha lá como que eu separo as sílabas. Olhando aqui, ó. Sílabas são separadas, essas sílabas são separadas pelo hífen. Lembra lá quando a gente estudou a pontuação, que tinha lá a vírgula, que tinha vários sinais, né? O hífen a gente já aprendeu, a gente usa ele muito também em matemática para separar os números, tá bom? Então, na separação silábica é a mesma coisa. O que que eu vou fazer? Vou pôr um exemplo aqui para vocês. Vai abrir uma janelinha aqui, ó, e vou colocar aqui, ó. Nós temos que lembrar que a sílaba... Então, pessoal, vou aqui, ó, tô abrindo o nosso quadro aqui para dar uma explicadinha para vocês conseguirem entender, primeiramente, o que é uma sílaba. Pro, como que eu vou separar uma sílaba se eu nem sei o que é sílaba? Então, vamos lá lembrar. Tenho certeza que a Priscila no passado já ensinou, mas a gente tem que relembrar, né? Então, vamos lá, ó. A Pro escreveu aqui no cantinho o seguinte: sílaba é a união das letras. Como assim, Pro? A sílaba é a união das letras? Eu formo sílabas unindo as letras. Por exemplo, eu tenho as letras lá do alfabeto. Olha, vamos olhar aqui no cantinho. A letra B, e eu quero juntar ela com mais uma outra letra. Vou juntar ela com a letra A. Quando eu junto a letra A e a letra B, eu formo a sílaba BA. Olha lá. Vejam o que a Pro colocou aqui, ó. Então, pessoal, eu uni o B e o A e formei uma sílaba. Aqui, elas sozinhas, ó, elas separadas, elas só são letras, ok? Quando eu junto elas aqui, ó, eu formei o BA, ok? Então, eu formei uma sílaba. Lembrando que tá escrito aqui, ó, no nosso caderninho, que não existe sílaba sem vogal, ok? Então, eu não poderia dizer que o B é uma sílaba. O B sozinho não é uma sílaba, ok? Ele precisa de uma vogal, do A, do E, do I, do O ou do U para se transformar em uma sílaba, ok? Então, é o seguinte, já sei mais ou menos o que é uma sílaba. Agora, eu preciso entender o que eu faço com elas. Pessoal, a partir do momento que eu formo uma sílaba, é com as sílabas que eu consigo formar palavras. Então, as sílabas são
as partes da palavra. Olha lá. Então, pessoal, é o seguinte. Se eu preciso juntar as letras para formar as sílabas, eu preciso juntar as palavras as sílabas para formar as palavras. Então, vamos lá. Eu formei uma primeira sílaba. Existem muitas sílabas, vocês conhecem quase todas. Então, eu vou juntar sílabas para formar uma palavra. Eu posso juntar a sílaba ba com a outra sílaba, com outras duas sílabas iguais, ó. Ba, tá, tá. Olha lá, pessoal, para eu escrever aqui, ó. Aqui no cantinho. Eu juntei o ba mais o tá mais o tá. Na verdade, eu fiz o seguinte, pessoal. Eu juntei 3 sílabas para formar uma palavra. Olha lá, ó. Ba, uma sílaba. Depois vou juntar outra, tá. Peraí que a Pro apanha da bolinha um pouquinho. Ba, tá. E juntei outra bolinha aqui, ó. Ba, tá, tá. Olha lá. Eu juntei letras para formar sílabas e depois juntei sílabas para formar uma palavra inteira. Olha lá. Ba, tá, tá. Tudo bem, descobri o que é sílaba, descobri bonitinho. Mas, Pro, é muito fácil saber o que é sílaba. Mas como que eu vou conseguir fazer a separação da sílaba? A separação da sílaba é muito mais fácil, é muito mais tranquilo do que essas questões aí de conceito, de saber o que é. Para eu poder identificar uma sílaba, eu só tenho que contar, segundo ano, quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar uma palavra. Por exemplo, olhem aqui, a palavra bala. Estão vendo aqui? A palavrinha bala. A Pro já separou aqui, ó. Mas vejam, ó. Bala. Põe a sua mãozinha no queixinho e observem quantas vezes o seu queixo desce. Bala. Quantas vezes você abriu a boca? Bala. 2 vezes, pessoal. Então, você pode separar as sílabas de acordo com a quantidade de vezes que você abre a sua boquinha. E como que eu faço essa separação, essa divisão? Eu sempre uso o hífen. Eu abri a boca para falar primeiro o ba, então eu vou escrever. Depois eu vou colocar o hífen e colocar a segunda sílaba da segunda vez que eu abri a boca. Ba, hífen, lá. Já sei que a palavra bala tem 2 sílabas. Fácil, né, segundo ano? Muito tranquilo. Assistam os vídeos que a Pro colocou de complementação, que vocês vão entender melhor ainda, tá bom? Então, eu vou copiar esse conceito no meu caderno, bonitinho, com uma letra bem caprichada. Depois, eu vou pegar lá as regras de separação. Mas, Pro Kate, eu posso separar de qualquer jeito as palavras? Nananina, não. Para eu poder separar as minhas palavras, eu tenho que seguir algumas regrinhas. Tudo nessa vida tem regra, né, segundo ano? Então, olha aqui, ó. A Pro colocou para vocês copiarem no caderno as regrinhas para vocês não esquecerem mais, tá bom? Então, vamos lá. Atenção para as regras de separação silábica. Se separam, quer dizer que eu posso separar. Toda vez que eu falar a palavra, eu posso separar o quê? Vogais que são idênticas. Olha aqui, ó. Vogais. Vocês lembram quais são as vogais, né? A, E, I, O e U. Então, olha aqui, ó. A palavra álcool, ela tem 2 Os, olha. Ela tem 2 vogais juntinhas. E essas vogais são iguais. O e O. Então,
for separar essa palavra, eu sempre tenho que dividir. Eu não posso deixar junto essas letrinhas iguais. Olha aqui, álcool. Se você também colocar sua mãozinha lá no seu queixo e falar a palavra álcool, você vai ver que o seu queixinho, que a sua boquinha abre 3 vezes, ok? Aqui nós também temos um outro exemplo, olha lá. Também se separam consoantes iguais. Olha lá, pessoal, vocês sabem o que são consoantes, né? São todas as letras do alfabeto, menos o A, o E, o I, o O e o U. Então, olha lá, ó. Aqui na palavra terra, nós temos 2 R's, 2 consoantes iguaizinhas. Eu posso deixar elas grudadinhas? Nananina, não. Quando eu vou separar a minha palavrinha em sílabas, eu tenho que separar quando as consoantes são iguais. Assim acontece com RR, com SS, ok? Então, eu sempre separo consoantes que são gêmeas, que são iguais. E também sempre separo as vogais que são iguaizinhas, tá bom? Muito fácil até aí, não é? Agora, a gente vai descobrir o que a gente não separa. Olha lá no exemplo. A gente não pode separar... Peraí, deixa eu arrumar aqui para vocês. Vamos lá. A gente não pode separar os encontros de 2 consoantes. Olha lá, ó. As consoantes que estão aqui, elas não são iguais, tá vendo? Ó, é o CH, o LH, o NH, o BL, o PR. Elas não são iguais, tá vendo? Então, se elas não são iguais, eu não posso separá-las. Lembra que lá em cima a gente falou que a gente só separa as iguais. As consoantes diferentes, a gente nunca, de jeito nenhum, pode separar. Olha o exemplo aqui, ó. Chave. Lembra que a Pro também falou que a sílaba tem que ter sempre uma vogal? Então, olha lá, o C e o H sozinhos não são uma sílaba, tá bom? Para eles se transformarem em sílabas, eles precisam estar com uma vogalzinha, tá? Então, ficam sempre juntas. Chave. Abri a boca 2 vezes, separei em 2 sílabas. Prato. Olha lá, 2 palavrinhas. O P e o R ficam juntinhos e o A também para poder também transformar essas 2 consoantes em uma sílaba. E lá, ó, rolha. Tá vendo? Eu juntei o L, o H e o A. Abri minha boquinha também 2 vezes para falar rolha. Então, separei pelo meu hífen, né? Aqui embaixo nós temos outra regrinha, tá bom? A gente não separa consoantes diferentes, né? Quando há encontros de 2 consoantes diferentes. E nós também não separamos quando nós temos os encontros ali, ó, das famílias silábicas do quá e do guá, ok? Quando tem o Q e o U e o G e o U, eu também não separo, tá bom? Lembrando que para ser uma sílaba é obrigatório que ela tenha alguma vogal junto. Só o Q e o U e o G e o U não. Dependendo do contexto da palavrinha, a gente não pode considerar uma vogal. O G e o U, se ele estiver sozinho, dependendo da palavra, a gente pode considerar sim uma sílaba. Mas o Q e o U, nunca, tudo bem? Então, é isso daí, essas são as nossas regrinhas. Primeira coisa, não se preocupem, tá bom? Se vocês não pegarem agora. Lembra que a Pro sempre fala para vocês que as nossas atividades, né, as coisas que nós fazemos, nós não aprendemos só lendo, que nós temos que praticar, não é? Então, a gente vai praticar muito, vai tirar dúvida, vai fazer muito exercício até
até a gente lembrar de todas essas regrinhas e fazer tudinho sem dificuldade. Então, aqui, a Pro também deixou um exercício para vocês fazerem no caderno, tá bom? Copiando. Vamos colocar a mãozinha aí e a letrinha para trabalhar, tá bom? Lá no caderno de português, vocês vão copiar um exercício só. Ah lá, para a gente poder exercitar. Ficou com dúvida da palavrinha? Olha lá nas regras que a propôs, tá bom? Pede para a mamãe ajudar se for o caso. Então, olha lá. Separe as sílabas das palavras abaixo. Barra. E olha aqui, ó. Tem duas vogais iguais, duas consoantes iguais. Eu deixo junto ou eu separo? Barra. Quantas vezes eu abri a minha boquinha para falar barra? Então, eu vou ter que separar em quantas sílabas? Tranquilo, né? Ilha. Ilha. Quantas vezes eu abri a minha boquinha para falar? Quantas vezes saiu o som da minha boca? Então, eu vou separar em quantas partes? E olha aqui, ó. O LH e o A são sílabas, são consoantes diferentes. Eu separo ou não separo? Eu deixo juntinho? Vamos olhar lá na regra para poder lembrar, tá bom? Cabeça. Aqui não tem consoante igual, aqui não tem vogal igual. É só eu pensar no som, tá bom? Em quantas vezes eu abro a minha boca. Cabeça. Cada vez que eu abro a minha boca é uma sílaba. Cada som que sai é uma sílaba. Então, eu posso separar essas sílabas aqui com um hífen, tá bom? E lá embaixo, olha o GU aqui que eu falei que a gente não separa também. Paraguai. Paraguai. Quantas vezes eu abri a minha boquinha? Então, eu vou separar aqui. Olha a família do G aí, do Guá, do Guê, do Gui, do Gó e do Gu. Eu não posso separá-los, tá bom? Então, fica aqui, ó. Se eu separar o A e o I do Guá, fica Paraguai. A gente fala Paraguai ou Paraguai? Guai. Não tem Paraguai, tem Paraguai, ok? Então, nós vamos separar essas palavrinhas bem bonitinho, pulando linha e fazendo com muita atenção. Lá na hora do nosso Meet, se vocês tiverem alguma dúvida, a Pro faz no quadro com vocês, tudo bem? Agora, depois que a gente copiou o exercício no caderno, copiou o conceito, fez a tarefinha, nós vamos fazer um exercício lá no nosso livro. Olha aqui, ó. Nós vamos fazer o exercício da página aqui, ó, 96 e 97. São bem curtinhos, bem rapidinhos e super fáceis. Vocês vão gostar. Vamos lá ver os exercícios do livro, então? E estamos aqui, então, segundo ano, na nossa página 95. Vamos lá. Então, olha lá. Brincando com sons, ritmos e sílabas. Já sabemos o que é sílabas, né? Com o professor e os colegas, leia o trecho da canção Pomar, do grupo Palavra Cantada. Em seguida, faça o que se pede. Olha lá, ó. Pomar. Banana, bananeira, goiaba, goiabeira. Laranja, laranjeira, maçã, macieira. Mamão, mamoeiro, abacate, abacateiro. Limão, limoeiro, tomate, tomateiro. Acho que a gente já ouviu essa música, hein? Então, pessoal, tá aqui uma canção, né, chamada Pomar. E ali no nosso glossário, nós temos o que significa pomar. Olha lá, pomar, terreno ou área onde são cultivadas árvores e frutas. Muito bem. Vamos lá, então, ver os exercícios? Vamos continuar lá. Muito bem. Aqui. Chegamos, então. Letra A. Por que a canção se chama Pomar? A Pro leu lá várias palavras que indicam frutas, não é? E aí, por que essa canção se chama
pomar. Comente com o professor. A gente vai conversar durante o Meet sobre isso, tá bom? Essa daí a gente não responde, essa é oral, é só pra gente conversar durante o Meet, combinado? A letra B também, olha lá. Vamos indicar as rimas desta canção. Circule de vermelho as palavras que rimam com eiro. Então, segundo ano, seguinte, lembra que a Pro ensinou na última aula que a rima é sempre no final do verso, não é? E que ela sempre termina com as mesmas palavrinhas? Pois é o que a gente vai fazer agora. Olha lá, você vai sublinhar de azul as palavras que rimam com eiro, com e. De vermelho, as que... Vamos lá, vamos corrigir de novo, ó. A gente vai circular de vermelho as palavras que rimam com eiro. E nós vamos sublinhar, que é passar um risquinho embaixo, de azul, agora sim, de azul, as palavras que, olha aqui, que rimam com eira. Vamos dar uma olhadinha lá em cima pra gente lembrar? Olha lá, ó. É uma canção, ela lembra muito ali uma estrofe de um poema. Então, a regra para a gente poder olhar a atividade é igual. A gente tem que fazer assim, ó. Sempre olho a última palavra do meu verso. Vocês lembram que cada palavra é... Vocês lembram que cada palavrinha é... Cada linha é um verso? Então, eu vou olhar a última palavra de cada verso. Tá vendo? Olhei a última palavra de cada verso, eu vou ver o que rima com... O que rimar com... O que rimar com eiro, eiro. Olha aqui, ó. Eu vou circular de vermelho tudo que termina com eiro. Lembrando que eu sempre vou olhar apenas a última palavra do verso. Eu só tenho que olhar essas palavras aqui, ok? Sempre as últimas palavras. Combinado? Então, vou circular de vermelho as que rimam com eiro. Vamos lá. E vou sublinhar. Sublinhar é fazer um risquinho. Vou sublinhar de azul as rimas que terminam, né? As palavras que rimam com eira. Bananeira, goiabeira, laranjeira, macieira. Ok? Muito fácil esse nosso primeiro exercício, não é? Depois, nós vamos lá para o exercício. Vamos lá. Aqui, ó, o exercício número 2, ok? Vamos lá, então, para a leitura. Fale a palavra a seguir bem devagarinho e preste atenção em quantas vezes você vai abrir e fechar a boca para pronunciá-la. Olha aqui, pessoal, é sobre o som das sílabas que a gente já conversou, ó. Abacate, abacate. Aí aqui eu vou responder, olha, quantas vezes você abriu e fechou a boca para pronunciar essa palavra? Quantas vezes você abriu a boca para falar? Vai ser a mesma quantidade que você usou para fechar também, né? Toda vez que a gente abre a boca, a gente tem que fechar, não é? Então, olha lá, ó. Quantas vezes você abriu a boca para falar essa palavra? Coloca aqui, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, escreve aqui para mim. Combinado? Aqui na número 3, nós vamos fazer o seguinte. Agora leia cada uma das palavras da tabela, prestando atenção no número de vezes que você precisou abrir a boca e fechar a boca. Olha lá. Depois, separe as sílabas das palavras a seguir, registrando na tabela cada sílaba no seu quadradinho. Então, eu vou fazer assim, segundo ano. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco o meu quadradinho. A palavra é pomar. Coloca a mãozinha no queixo e
solta a sua mão, deixa a sua mão bem leve para você perceber quantas vezes você abre a boca. Pomar. A quantidade de vezes que a sua boca, que a sua mãozinha descer, né, foi a quantidade de vezes que você abriu sua boquinha. Então, é a quantidade de sílabas. Aqui, na quantidade de sílabas aqui, de pomar, a Pro vai fazer com vocês, olha. Pomar, pomar. Vocês também podem experimentar fazer batidinhas, olha lá. Pomar. Quantas vezes eu bati? Mais uma vez. Será que dá pra vocês ouvirem aí no áudio? Vou fazer bem alto aqui, peraí, vamos lá. Pomar. Então, a gente também pode fazer barulhinhos com palmas, com a boca, e a gente consegue saber. Tanto pelas vezes que a gente abre a boca, quanto pelas vezes que a gente faz algum som. Olha lá, olha as palmas. Pomar. Quantas palmas eu bati? Então, eu vou dividir a minha palavra nesta quantidade. Primeiro quadradinho, mar. Segundo quadradinho. Então, olha lá, eu vou colocar a minha palavrinha separada de acordo com a sua sílaba, cada sílaba em um quadradinho. Se a sílaba tiver mais de duas, se a palavra tiver mais de duas sílabas, aí eu vou colocar em 3 quadradinhos. Se a palavra tiver 5 sílabas, eu vou colocar uma em cada quadradinho. Entendido? Vamos lá para número 4. Lá na número 4, segundo ano, nós temos que fazer o seguinte, olha lá. Releia o texto e complete as palavras a seguir com a sílaba que falta. Aqui, em vez de separar, a gente tem que completar, tá bom? Então, a primeira palavra ali é goaba, goiaba. Qual a palavra que tá faltando? A outra palavra ali embaixo é li. São palavras que estão lá no nosso texto, tá bom? Se você ficar com dúvida, relembra lá no textinho pomar, que vocês vão ver. São todos nomes de frutinhas, tá bom? E aí, é só eu completar aqui, ó, nessa lacuna aqui, nesse espacinho aqui, tá bom? Colocar a palavrinha que falta. Goiaba, laranja, macieira e assim por diante. Vamos lá para a próxima página. Agora é um jogo de adivinhação, muito fácil. Vamos lá, ó. Vamos brincar de adivinhar? Então, está escrito assim. Você é bom em adivinhações? Leia as adivinhas a seguir e associe cada uma delas com a resposta correta. Então, olha lá. O que é o que é? Um é fura-bolos e o outro é cata-piolhos. É o botão? É o dedo? Ou são as folhas? Essa daí eu já sei, hein? Lá no outro o que é, está escrito assim, ó. Segundo quadradinho aqui, pessoal. Segundo quadradinho está dizendo assim. O que é? Está nos cadernos e também nas árvores. Será que é o botão, o dedo ou as folhas? Com o que a gente faz as folhas do caderno, hein? Vamos pensar bem. Aqui, ó, está dizendo o que é. Mora em uma casa, mas não paga aluguel. São as folhas? É o dedo ou é o botão? Pergunte pra mamãe aí, ó, que pra gente poder pregar botão, existe um nominho aí da costura que a gente faz, tá bom? Então, vamos lá. Na número 6, o que cada sinal de pontuação utilizado nas adivinhas e nas respostas das atividades anterior indica? Olha aqui, nós vamos ter que olhar o sinal de pontuação, isso aqui a gente já fez, hein? Bastante lá na nossa sala. A gente vai olhar esses sinais de pontuação aí e vai me dizer o que eles indicam, pessoal. Olha lá, ó. A interrogação indica o quê? Uma pergunta, uma emoção, uma pausa. O que ela indica? Escreve aqui
pra pro, tá bom? Aqui nessas linhas. E lá na número 7, está dizendo assim: agora, com a ajuda do seu professor, escreva uma frase utilizando cada um desses sinais de pontuação. Eu acho que vocês nem precisam que eu ajude, porque vocês já são craques em fazer frases. Escreve uma frase para pro, pode ser uma perguntinha usando interrogação, pode ser uma frase de afirmação, tá bom? Que tenha emoção, que tenha um susto, que tenha um espanto e coloca o sinal de pontuação aqui, ou a interrogação ou a exclamação, ok? Temos aqui também a vírgula e o ponto final. Escolham aí quais vocês vão usar. Combinado? Então, pessoal, nossa lição de hoje é isso. Super tranquilo, né? Super fácil. Então, por hoje é só, meus amores. Fim de aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Estou morrendo de saudades. Beijo!